Você já se sentiu, com uma honestidade que talvez até assuste, lutando em duas guerras ao mesmo tempo? Em duas frentes de batalha que consomem cada grama da sua energia? Pense nisso, não como uma figura de linguagem, mas como a descrição literal da sua realidade. Primeiro, há a guerra externa, a batalha que o mundo vê, ou pelo menos imagina. É a trincheira do dia a dia. É a pressão implacável no trabalho, com metas que parecem sempre se afastar à medida que você se aproxima, com e-mails que chegam fora de hora e carregam o peso de uma urgência que não é sua. É a preocupação com a saúde de um pai, de uma mãe, de um filho, uma angústia que te acompanha como uma sombra, transformando cada toque de telefone em um potencial alarme. É a instabilidade financeira, a matemática cruel que você faz no final do mês, tentando esticar o que não pode ser esticado. Um estresse que se manifesta em nós dos ombros e em noites mal dormidas. É o bombardeio incessante de notícias, um fluxo de tragédias, crises e conflitos que te faz sentir pequeno e impotente diante de um mundo caótico. Nesta guerra, você se defende como pode. Você constrói muros, adota uma postura de resiliência, tenta ser forte, mas a verdade é que os ataques são imprevisíveis e vêm de todas as direções. É um desgaste contínuo, uma erosão lenta da sua paz, que te deixa ao final de cada dia com a sensação de ter corrido uma maratona apenas para terminar no mesmo lugar, exausto e esperando o combate do dia seguinte. Mas se essa guerra externa já seria o suficiente para derrubar o mais forte dos soldados, existe outra, e essa é a mais brutal. É a guerra silenciosa, a frente de batalha interna, travada na arena da sua própria mente e do seu coração. É uma luta invisível aos olhos dos outros. É o combate contra o esgotamento mental, aquela névoa de cansaço que não desaparece com uma boa noite de sono. É a batalha contra a ansiedade, aquele nó na garganta que surge sem convite, aquele aperto no peito que te convence de que o pior está prestes a acontecer. É a guerra contra a voz do seu crítico interior, aquele acusador implacável que conhece todas as suas fraquezas e usa suas falhas passadas como munição para te paralisar no presente. Ele sussurra mentiras que soam como verdades. Você não é bom o suficiente. Você vai falhar de novo. Ninguém realmente se importa. Esta guerra interna é terrivelmente solitária. As pessoas ao seu redor podem ver o seu sorriso, mas não veem o esforço monumental que você faz para mantê-lo. Elas ouvem a sua voz calma, mas não ouvem o grito de socorro da sua alma. E o aspecto mais cruel desta guerra dupla é como uma alimenta a outra. A pressão externa intensifica a ansiedade interna, e a exaustão interna te deixa sem forças para lidar com os desafios externos, criando um ciclo vicioso de desgaste e desespero. É a definição de estar completamente cercado, onde se defender do mundo lá fora é tão cansativo quanto lutar contra os demônios de dentro. Você se sente vulnerável, como um alvo exposto, ou um soldado no meio de um campo aberto, sem escudo para se proteger e sem uma espada para lutar. Agora, peço que você respire fundo, bem fundo. E se toda essa sensação de vulnerabilidade, de estar sobrecarregado e desarmado, não for o seu destino final, e se for apenas o ponto de partida para a descoberta de um poder que você ainda não aprendeu a acessar? E se eu te dissesse que Deus, o maior estrategista do universo, antecipou exatamente este cenário e nos deixou um manual de guerra, um sistema de batalha espiritual perfeitamente desenhado para quem se sente assim? Não estou falando de soluções humanas frágeis como pensar positivo ou tentar com mais força, que são escudos de papel em meio a uma tempestade de fogo. Estou falando de uma tecnologia divina, de uma sabedoria ancestral contida em princípios vivos. Não se trata de duas orações distintas, uma para os dias de medo e outra para os dias de fraqueza. Trata-se de uma arma integrada, um sistema sinérgico e completo. O escudo da proteção divina e a espada da força sobrenatural.
Imagine a combinação perfeita de defesa e ataque. O escudo, forjado nas promessas indestrutíveis do Salmo 91, não é uma barreira estática, é uma defesa ativa, inteligente, que não apenas bloqueia os ataques, mas os desintegra. Ele intercepta as setas envenenadas da calúnia, desfaz os laços da traição, neutraliza o veneno do medo antes que ele contamine seu coração. Ele te transporta para uma dimensão de segurança, o esconderijo do Altíssimo, um lugar onde o caos do mundo exterior perde a sua autoridade sobre a sua paz interior. Contudo, um soldado que se esconde atrás do escudo mais seguro do mundo, mas nunca ousa avançar, pode sobreviver, mas jamais experimentará o sabor da vitória. A sobrevivência não é o plano de Deus para você. A conquista é. E é por isso que ele também nos entregou a espada. A espada é a promessa viva de Filipenses 4,13, a declaração que redefine o impossível. Tudo posso naquele que me fortalece. Esta não é uma espada forjada com o metal da sua autoconfiança. É uma espada de fogo, cuja lâmina é o próprio poder de Cristo operando através da sua fraqueza. É a arma que você usará para vencer a guerra interior. É com ela que você vai cortar as amarras da ansiedade, demolir as fortalezas da dúvida, silenciar a voz do acusador dentro da sua mente. Com a espada, você não apenas resiste ao cansaço, você o transcende. Você não apenas enfrenta o impossível, você o torna um palco para o milagre. Hoje, faremos algo que vai além de um simples estudo ou de uma oração comum. Nós vamos entrar na forja divina. Nós vamos aprender a manejar essas armas. Vamos construir o seu escudo, camada por camada, sentindo o peso e a segurança de cada promessa. E depois, vamos empunhar a sua espada, aprendendo a sentir o fluxo do poder de Deus em sua mão. Fique comigo, porque esta jornada não é para te dar um alívio passageiro. É para te equipar, te treinar e te comissionar com uma armadura espiritual completa e permanentemente ativa. Vamos começar pela sua fundação, pela sua linha de defesa. Vamos juntos forjar o seu escudo. Para construir uma defesa que seja verdadeiramente impenetrável, não podemos tratar as promessas de Deus como se fossem um contrato com letras miúdas que assinamos sem ler. Precisamos nos tornar artesãos da nossa fé, ferreiros espirituais que conhecem cada centímetro do material com o qual trabalham. O Salmo 91 é a planta detalhada, um manual de engenharia divina para a forja do nosso escudo espiritual. A maioria de nós se aproxima deste salmo como um visitante em um museu, admirando sua beleza poética, sentindo um conforto passageiro em suas palavras, mas sem nunca tocar na substância do seu poder. Hoje, nossa abordagem será diferente. Nós entraremos na oficina de Deus. Nós olharemos para este salmo com os olhos de um mestre ferreiro, que analisa a composição do metal, entende seus pontos de força e sabe exatamente como moldá-lo sob o fogo da provação para criar uma peça indestrutível. Por isso, não vamos simplesmente recitar o salmo de uma ponta a outra. Nós vamos forjar o nosso escudo em 3 camadas distintas e complementares. Cada camada é um tipo específico de liga metálica espiritual, desenhada para absorver e neutralizar um tipo diferente de ataque. Quando unidas, elas formam a defesa perfeita de Deus para cada área da sua vida. A primeira camada que vamos forjar, a base de toda a nossa defesa, é o escudo contra o invisível. Vamos mergulhar nas palavras iniciais. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Vamos dissecar essa promessa.
Habitar não é visitar, não é fazer uma oração de emergência quando o perigo aperta. Habitar é morar, é fazer do lugar secreto com Deus a sua residência permanente. É a partir dessa decisão de permanência que a proteção é ativada. E que proteção é essa? Contra o laço do passarinheiro. Pense na sutileza dessa armadilha. Ela é feita para ser invisível, para se misturar com o ambiente. Na nossa vida, esses laços são as traições disfarçadas de amizade, as propostas de negócio que parecem boas demais para ser verdade e escondem a ruína, as fofocas que minam nossa reputação sem que o saibamos, os planos de pessoas invejosas que trabalham nas sombras para nos ver cair. É a proteção contra a peste perniciosa. Isso vai além de uma doença física, é a contaminação de ambientes, a negatividade de pessoas que drenam nossa energia, as ideologias que envenenam a alma, a amargura que tenta se instalar em nosso coração. Esta primeira camada do escudo é, portanto, o seu sistema de defesa contra tudo aquilo que seus olhos físicos não podem detectar, mas que seu espírito, quando conectado a Deus, pode discernir. É a voz de Deus te assegurando: eu sou o seu serviço de inteligência espiritual, eu vejo as emboscadas que foram preparadas para você no seu caminho e estou desarmando cada uma delas. A ativação dessa camada começa com uma declaração de pertencimento. Respire profundo e comece a aquecer o metal, declarando com convicção: Pai, hoje eu decido não ser um visitante, mas um habitante do teu esconderijo. Eu me coloco sob a tua soberania e me submeto à tua proteção. Eu recebo pela fé o livramento de toda a armadilha, visível ou invisível, de toda palavra contrária e de toda a atmosfera contaminada. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, e a minha confiança está firmada em ti. Sinta a solidez dessa primeira camada se formando ao seu redor, uma barreira contra as forças ocultas. Com a base estabelecida, vamos adicionar a segunda camada, talvez a mais crucial para nossa sanidade diária: o escudo contra o medo. Após nos proteger das ameaças externas invisíveis, Deus se volta para o campo de batalha da nossa mente. O texto continua: não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Analise a profundidade dessa cobertura. Terror de noite é a personificação da ansiedade. É aquele monstro que se alimenta do silêncio e da escuridão, que te acorda às 3 da manhã com o coração acelerado, pintando cenários catastróficos sobre o seu futuro, sua família, suas finanças. A seta que voa de dia é o imprevisto que te desestabiliza. É o e-mail com a notícia ruim, a ligação com o diagnóstico inesperado, a crítica pública que te humilha, o acidente que poderia ter acontecido. Esta camada do escudo é a promessa de que, embora o mundo ao seu redor possa ser um palco de caos, esse caos não tem permissão para invadir a sua alma. A promessa: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não significa que você viverá numa bolha, imune aos problemas. Significa que os problemas não terão poder de te definir, de te destruir ou de roubar a sua paz. Enquanto outros entram em pânico, você terá uma calma sobrenatural. Enquanto outros desistem, você encontrará força para continuar. Forjar esta camada exige uma troca consciente. Você entrega a Deus o seu medo e recebe em troca a paz dele. Ative-a agora, tomando uma decisão firme. Senhor, eu entrego a ti o meu medo. Eu renuncio ao terror noturno e me recuso a ser uma vítima da seta diurna. Eu declaro que a tua verdade e não os meus sentimentos é o meu escudo e a minha proteção. Mesmo que o mundo ao meu redor desmorone, a minha alma está ancorada na rocha da tua fidelidade. A tua paz, que a minha mente não consegue compreender, é a guardiã do meu coração. Sinta essa paz como um bálsamo. Finalmente,
vamos selar a nossa obra com a terceira e mais gloriosa camada, o escudo da intervenção direta. Este é o momento em que o Salmo muda de voz. Não é mais o homem falando sobre Deus, é o próprio Criador do universo falando diretamente com você. É a assinatura do mestre ferreiro na peça finalizada. Ele diz: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos entender a magnitude disso. Esta camada final não é ativada pelo perigo, mas pelo amor. É o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus que a coloca em funcionamento. E por causa desse amor, ele faz promessas pessoais e intransferíveis. Ele promete livramento, eu o livrarei. Exaltação, pô-lo-ei em retiro alto. Resposta imediata, ele me invocará e eu lhe responderei. E a mais tocante de todas, companhia na dor, estarei com ele na angústia. Note que ele não promete a ausência de angústia, mas promete a sua presença nela. E mais, ele promete te tirar dela. Dela o retirarei e transformar a sua cicatriz em um troféu e o glorificarei. Este é o selo de diamante no seu escudo. É a garantia absoluta de que, não importa como intensa seja a batalha, o resultado final já foi decretado por Deus: vitória, honra e salvação. Forge esta camada com um coração que transborda de gratidão. Declare com amor: Pai, eu te amo, e é nesse amor que eu descanso. Eu recebo a tua promessa pessoal como a verdade suprema da minha vida. Obrigado por me livrar, por me exaltar, por me responder. Obrigado, acima de tudo, por estar comigo nos meus piores dias. Eu confio que o Senhor me tirará desta angústia e transformará a minha história em um testemunho da tua glória. A minha salvação não é uma possibilidade, é uma certeza em ti. Agora pare e contemple. O escudo está completo. Sinta o seu peso espiritual. Camada sobre camada, ele foi forjado com a matéria-prima da promessa divina. Você está defendido contra as forças ocultas, blindado contra o poder paralisante do medo e selado com a garantia da intervenção pessoal de Deus. Você está seguro. Mas a segurança é apenas o ponto de partida. Um exército entrincheirado pode sobreviver, mas nunca conquistará novos territórios. A defesa garante que você não perca a guerra, mas é a sua próxima arma que garantirá que você a vença. Agora que seu escudo está firme em uma mão, é hora de aprender a manejar a espada. Se o escudo, meticulosamente forjado nas promessas do Salmo 91, representa a nossa defesa intransponível, a nossa fortaleza divina contra a torrente de ataques que vem do mundo exterior, então a espada é a nossa arma de avanço, a ferramenta de poder que nos capacita a vencer a guerra mais crítica de todas, aquela que é travada no território silencioso da nossa própria alma. É fundamental compreender esta distinção. Um exército que domina a arte da defesa pode, na melhor das hipóteses, alcançar um impasse, um cessar-fogo tenso onde o inimigo é mantido à distância, mas o território perdido nunca é reconquistado. A defesa te mantém vivo, te preserva de pé em meio à batalha, mas é a capacidade de atacar, de avançar, que te leva à vitória e à posse das promessas. E esta espada, esta arma divinamente projetada para a ofensiva, nos é entregue em uma das declarações mais potentes e, paradoxalmente, uma das mais superficialmente interpretadas de toda a Escritura. Tudo posso naquele que me fortalece. A conclusão triunfante de Paulo em Filipenses 4,13. Muitos de nós, com boa intenção, empunhamos esta frase como se fosse um bastão de torcida, um grito de guerra para inflar nossa própria autoconfiança. Nós a transformamos em um mantra de pensamento positivo, uma afirmação para nos convencermos de nossa própria capacidade. Mas fazer isso é como tentar usar uma espada de luz como um mero porrete de madeira. É ignorar a fonte de energia da arma e focar apenas em seu formato. A verdadeira essência, o poder explosivo desta espada, não reside na declaração audaciosa "tudo posso". Se o nosso foco parar ali, a promessa se corrompe em um ato de presunção, sugerindo que o poder emana de nossa própria determinação. A chave que liga a ignição, o reator de poder que torna a lâmina incandescente, está na segunda metade da frase.
na fonte humilde e infinita de toda capacidade, naquele que me fortalece. O primeiro passo para verdadeiramente empunhar esta espada, portanto, não é um ato de força, mas um ato de rendição absoluta. É um movimento de esvaziamento. Começa com uma honestidade brutal consigo mesmo, com o abandono de toda pretensão de autossuficiência. É preciso ter a coragem de olhar para dentro e admitir as próprias limitações, o cansaço da alma, a finitude da própria força. A espada só pode ser empunhada por mãos que se abriram e soltaram as suas próprias armas humanas. É naquele exato momento, no ponto de ruptura onde você finalmente verbaliza: eu não aguento mais, minha sabedoria se esgotou, minha coragem me abandonou, e isto é impossível para mim, que você se qualifica para receber o poder dele. Por que essa dinâmica é tão crucial? Porque a força que esta espada libera não é uma versão melhorada da sua. Não é a sua força humana 2.0. É uma substituição completa. É uma transfusão de poder, uma infusão direta da força ressurreta de Cristo para dentro da sua fraqueza declarada. É por isso que o mesmo apóstolo Paulo, o general experiente que nos legou esta arma, também revelou o segredo de sua eficácia em outra carta. Quando estou fraco, então sou forte. Ele havia decifrado o código divino. A força de Deus não é apenas uma ajuda, ela se aperfeiçoa, ela atinge sua máxima performance no vácuo criado pela nossa fraqueza confessada. Portanto, o ato de empunhar a espada começa com esta oração de rendição. Senhor, eu reconheço e confesso que minha força chegou ao fim. Meus recursos se esgotaram, minha mente está cansada. A partir deste instante, eu paro de lutar com meus próprios braços. Eu me rendo. E peço que a tua força, e não a minha, se torne o meu poder de ação. Que a tua sabedoria, e não a minha, se torne a minha estratégia. Uma vez que você se rende à verdadeira fonte do poder, você pode começar a usar a espada de forma cirúrgica e devastadora contra os inimigos internos. Pense nas fortalezas que o inimigo construiu dentro de você ao longo dos anos. A cidadela da ansiedade crônica, o pântano da depressão que suga sua alegria, o gigante do complexo de inferioridade, a muralha da procrastinação que te impede de avançar, a corrente de um hábito ou vício que te mantém cativo. Lutar contra estas estruturas com a força de vontade humana é como tentar demolir uma muralha de granito com as próprias mãos. Você pode até arranhar a superfície, mas acabará exausto e frustrado. A espada da força de Cristo, no entanto, foi desenhada para demolir fortalezas. Ela é a sua arma para o combate ativo e diário. Quando o pensamento de ansiedade atacar, sussurrando cenários de desastre sobre o seu futuro, você não apenas se defende com o escudo da paz. Você desembaina a espada e contra-ataca, declarando: pensamento de ansiedade, você é uma mentira. Eu te calo e te submeto à verdade de que eu posso todas as coisas, inclusive descansar em meio à incerteza, porque é Cristo quem me fortalece para isso. Quando o sentimento de incapacidade surgir diante de um desafio profissional ou acadêmico, dizendo: você não é inteligente o suficiente, você avança com a espada. Eu posso aprender esta nova habilidade, eu posso executar este projeto com excelência, eu posso superar esta dificuldade, não porque eu sou autossuficiente, mas porque aquele que me fortalece é a fonte de toda sabedoria e me capacita para toda boa obra. Empunhar a espada é, em essência, uma reeducação da sua linguagem interna. É a substituição consciente do monólogo da dúvida pelo diálogo do poder divino. A sua fraqueza deixa de ser um sinal de derrota e se torna o gatilho para a manifestação da força dele. Cada desafio que antes parecia um obstáculo intransponível, agora se transforma em uma plataforma para que o poder de Deus seja exibido através de você. É crucial lembrar o contexto em que Paulo escreveu estas palavras. Ele não estava em um retiro espiritual no topo de uma montanha. Ele estava acorrentado em uma prisão romana, um lugar de privação máxima, de impotência humana total. E foi ali, no fundo do poço da sua limitação, que ele descobriu o cume da força de Deus. Ele aprendeu a florescer na fome e na fartura, na abundância e na necessidade, porque a sua fonte de contentamento e capacidade não era externa, não dependia das circunstâncias, mas era interna, fluindo diretamente daquele que o fortalecia. Empunhar a espada é aprender a viver essa mesma realidade transcendente. É olhar para cada área da sua vida,
seu casamento, seus filhos, sua carreira, suas finanças, sua saúde mental e declarar com uma convicção inabalável: minha força tem um nome, e o nome dela é Jesus. E porque Ele vive em mim e me fortalece, não há fortaleza interna que não possa ser demolida, não há gigante interior que não possa ser derrubado, não há vitória que esteja fora do meu alcance. Agora a imagem está completa. O seu escudo, sólido e seguro, está em uma mão. A sua espada, viva e pulsante de poder, está na outra. Você está perfeitamente defendido e letalmente armado. Chegou a hora de unir as duas armas em um ato de adoração e guerra. Chegou a hora de orar. Agora peço a você algo que pode ser difícil no mundo acelerado em que vivemos. Pare. Onde quer que você esteja, se possível, pare tudo. Silencie as notificações. Afaste-se das distrações. Não trate este momento como mais um item na sua lista de tarefas. Este não é um ritual religioso, não é uma repetição de palavras vazias. Este é um momento de transação espiritual. É um ato de comissionamento solene, onde você, de forma consciente, deliberada, se apresenta no quartel-general do céu para ser equipado pelo próprio comandante. Todo o conhecimento que construímos até aqui sobre a engenharia do escudo e a dinâmica da espada permanecerá como uma teoria fascinante, mas inútil, a menos que seja ativado pelo catalisador da fé, expresso através da oração. A oração é a faísca divina que transforma o metal frio da promessa na armadura incandescente de poder. E nós faremos isso de uma forma estratégica, como um soldado que verifica cada parte do seu equipamento antes de entrar em combate. Vamos unir a natureza defensiva do escudo com a postura ofensiva da espada. E para cada tipo de ataque que o escudo foi projetado para anular, nós responderemos com uma declaração de avanço que a espada nos capacita a executar. Eu serei o seu guia, mas a jornada é sua. Permita que estas palavras se tornem a sua própria convicção. Se puder, fale em voz alta, pois há poder na confissão audível. Se não, mergulhe em cada frase com a totalidade do seu ser. Respire fundo, esvaziando seus pulmões de toda a tensão. E vamos começar. Senhor, meu Deus, meu Pai e meu comandante, eu me apresento diante do teu trono de graça neste momento, não confiado em minha própria justiça ou força, pois sei que não tenho nenhuma. Eu venho amparado pelo sacrifício de Cristo, que me deu acesso à tua presença. Eu me apresento como um soldado para a batalha, despido de minhas próprias defesas frágeis e reconheço que em mim mesmo eu sou vulnerável e fraco. Mas em ti eu sou forte e mais que vencedor. E neste momento, pela autoridade que me foi dada como teu filho, eu começo a me revestir da armadura de luz que o Senhor forjou para mim. Com a mão da fé, eu levanto o meu escudo, uma muralha de proteção construída sobre a rocha inabalável das tuas promessas. Porque está escrito que aquele que faz de ti sua morada, habitará seguro no teu esconderijo. Eu declaro que toda a minha vida, minha família, minha mente, meu futuro, estão sob a tua proteção divina. Eu ativo a primeira camada do meu escudo e declaro que estou guardado de todo o laço oculto, de toda a armadilha sutil do inimigo, de toda a atmosfera espiritual contaminada que tenta sufocar a minha fé. Meu escudo está levantado contra o poder do invisível. E porque o meu escudo está erguido e firme, eu agora desembainho a minha espada. Eu não apenas me defendo, eu avanço. Eu declaro que tudo posso para andar em sabedoria e discernimento sobrenatural, para tomar decisões alinhadas com a tua vontade e para identificar e rejeitar com autoridade toda proposta, pensamento ou influência que não provém de ti, pois é Cristo, a sabedoria de Deus, quem me fortalece com o seu espírito de verdade. Eu continuo a fortalecer a minha defesa. Com a segunda camada do meu escudo, eu me posiciono contra o poder do medo, porque a tua palavra me garante que não preciso temer o terror que assombra à noite, nem a seta inesperada que voa durante o dia. Eu declaro que a minha mente e as minhas emoções estão sob o teu governo. O medo, a ansiedade, o pânico e a preocupação perdem a sua autoridade sobre mim agora. A paz de Deus, uma paz que a minha lógica não consegue fabricar ou compreender,
É a sentinela que monta guarda ao redor do meu coração e dos meus pensamentos. Meu escudo está impenetrável contra o medo, e porque o meu escudo é uma fortaleza de paz, eu avanço com a minha espada em punho. Eu declaro que tudo posso para enfrentar os gigantes do meu dia com coragem e ousadia. Eu posso ter aquela conversa difícil que venho adiando. Eu posso iniciar aquele projeto que parece grande demais. Eu posso olhar para um futuro incerto sem desespero, pois não é a minha coragem limitada que me sustenta, mas a força infinita daquele que habita em mim e que já declarou: não temas, porque eu sou contigo. E agora eu selo a minha armadura com a camada final e mais poderosa do meu escudo, a promessa pessoal que o Senhor mesmo me fez. Porque o Senhor viu meu amor ainda que imperfeito e declarou que por causa desse amor, tu mesmo me livrarás, me colocarás em um lugar de honra, me responderás quando eu clamar e, o mais incrível de tudo, caminharás comigo no meio da minha angústia para me resgatar e transformar minha dor em glória. Eu selo meu escudo com esta certeza absoluta da tua intervenção pessoal e amorosa. Eu nunca estou sozinho na minha luta. O Rei do Universo é o meu aliado pessoal. E porque o meu escudo está selado com a garantia da tua presença constante, eu ataco com a minha espada com uma confiança renovada. Eu declaro que tudo posso para perseverar quando tudo me diz para desistir. Eu posso suportar a pressão da provação com paciência e graça. Posso extrair o propósito e aprendizado de cada dificuldade. Posso manter minha fé acesa mesmo no vale mais escuro. E posso até mesmo cantar louvores em meio à batalha, pois a força que me capacita a resistir e a florescer na adversidade não é minha. É a força de Cristo que se revela em sua plenitude exatamente na minha fraqueza. Pai, está feito. A armadura está completa e ativa. O escudo da fé, capaz de extinguir todos os dardos inflamados do maligno, está firme em minha mão esquerda. A espada do Espírito, a tua palavra viva e mais afiada que qualquer arma de 2 gumes, está firme em minha mão direita. Eu não sou mais uma vítima passiva das circunstâncias. Eu não sou mais um prisioneiro dos meus sentimentos flutuantes. Eu sou um soldado do teu exército, um filho amado do Rei, plenamente equipado, divinamente protegido e sobrenaturalmente fortalecido por ti. Eu recebo esta unção de autoridade, coragem e paz neste exato momento. Eu me levanto do chão da minha própria insegurança e assumo a minha posição de direito como herdeiro da tua vitória. A minha defesa está garantida pela tua fidelidade imutável. A minha vitória está garantida pelo teu poder ilimitado. E agora, vestido com esta armadura, a pergunta que ecoa em meu espírito é: o que farei com ela? Como vou traduzir esta experiência sagrada em uma realidade vivida no campo de batalha de amanhã? A oração se encerrou. O eco das palavras ainda ressoa no ar, mas a sua verdadeira missão, a sua grande aventura, apenas começou. Uma armadura, por mais divina e poderosa que seja, não foi forjada para ser uma peça de museu admirada em um canto quieto da sua vida espiritual. Ela foi criada para o combate, para o atrito, para ser coberta com a poeira e o suor do campo de batalha da sua vida diária. Um soldado que recebe equipamento mais avançado do seu rei, mas o deixa trancado no arsenal, não possui vantagem real sobre o inimigo. Ele tem a posse, mas não tem o poder. O poder da armadura que você acabou de ativar pela fé não reside meramente em tê-la, mas em viver consciente dela, em cada respiração, em cada decisão que cruza sua mente. A paz sobrenatural e a força renovada que você talvez esteja experimentando agora não foram designadas para serem um evento raro e esporádico, um oásis ocasional num deserto de lutas. Elas foram designadas para se tornarem o seu novo clima, a atmosfera padrão em que a sua alma habita. Portanto, a minha convocação final para você não é uma sugestão gentil, é um desafio apaixonado, é uma missão de vida que começa neste exato instante. O desafio é transformar o conceito do escudo e da espada de uma memória de oração para um reflexo instintivo da sua alma, uma resposta automática e imediata diante das pressões e realidades da vida. Aqui está a sua missão, o seu plano de treinamento prático e contínuo. A partir de hoje, você se tornará um sentinela vigilante da sua própria alma. Você vai desenvolver uma nova sensibilidade espiritual, prestando atenção ativa aos seus pensamentos, às suas emoções e às circunstâncias ao seu redor.
E toda vez que um ataque externo se manifestar, seja na forma de uma notícia devastadora, de uma crítica injusta que tenta roubar a sua paz, de uma palavra de dúvida lançada por alguém próximo, de uma conta inesperada que ameaça a sua segurança, ou da sombra de uma memória dolorosa que tenta te arrastar de volta para o passado, você não vai mais se encolher. Você não vai mais permitir que o impacto do golpe te atinja em cheio, te desestabilize e dite o seu estado de espírito. Em vez disso, naquele mesmo instante, no primeiro segundo do ataque, seja em um sussurro audível ou no grito silencioso do seu espírito, você vai executar uma manobra de defesa consciente. Você vai declarar com uma firmeza inabalável: meu escudo está levantado. Este ato simples, esta declaração de fé proativa, é o levantar da sua muralha. É você lembrando a si mesmo, ao seu inimigo e a todo o céu que você não está lutando sozinho ou desprotegido. É você ativando conscientemente a promessa de que 1000 podem cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas a destruição não chegará até você. Faça disso um hábito tão natural quanto respirar. A ansiedade começou a borbulhar? Meu escudo está levantado. A dúvida sobre sua capacidade surgiu? Meu escudo está levantado. A tentação de responder com raiva apareceu? Meu escudo está levantado. Você estará na prática, vivendo e respirando no esconderijo do Altíssimo. Mas a sua missão é dupla, pois você é um soldado de 2 armas. A defesa garante sua posição, mas a ofensiva garante seu avanço. A segunda parte do seu desafio é para a sua guerra interior, para o combate contra as limitações que você mesmo acredita ter. Toda vez que você se deparar com uma tarefa que parece esmagadora, toda vez que o cansaço mental e físico te implorar para desistir, toda vez que a voz insidiosa da autossabotagem, aquele inimigo que te conhece tão bem, sussurrar que você não é inteligente o suficiente, não é disciplinado o suficiente, não tem talento o suficiente, que você já tentou antes e falhou, você não vai mais se render a essa narrativa de derrota. Você não vai mais concordar com essa mentira que te mantém pequeno. Em vez disso, você vai respirar fundo, sentir a fraqueza, reconhecê-la e então, com uma autoridade calma e poderosa, vai declarar: minha espada está em minhas mãos. Esta declaração é o seu ato de se conectar à fonte de poder ilimitado. É você lembrando a si mesmo que a sua performance não depende do seu reservatório finito de energia, mas da força infinita daquele que te fortalece. É a troca consciente da sua insuficiência pela onipotência dele. O desânimo bateu forte. Minha espada está em minhas mãos. A tarefa à sua frente parece impossível. Minha espada está em minhas mãos. A vontade de procrastinar e fugir da responsabilidade gritou: minha espada está em minhas mãos. Você estará, na prática, liberando o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos para operar em sua vida diária, em suas tarefas mais mundanas e em seus maiores desafios. Viva esta verdade. Deixe que meu escudo está levantado e minha espada está em minhas mãos se tornem os seus novos instintos espirituais, a sua primeira resposta e não o seu último recurso. Ao internalizar esta prática, você passará de um cristão reativo, que busca Deus apenas quando a tempestade já está destruindo o telhado, para um guerreiro proativo, que vive em um estado constante de prontidão, poder e paz. Você descobrirá que a força e a serenidade deixarão de ser sentimentos que você persegue e se tornarão a própria atmosfera em que você existe. E agora, para selar este compromisso, para transformar esta experiência individual em um testemunho coletivo, eu te convido a fazer algo poderoso. Escreva aqui nos comentários a declaração que agora define a sua nova identidade espiritual. Eu tenho o escudo e a espada. Faça isso não por formalidade, mas como um decreto profético sobre a sua vida, um marco da sua decisão. E faça-o também para que cada pessoa que ler o seu comentário seja encorajada, inspirada e contagiada pela sua fé. Inscreva-se neste canal, para que possamos continuar a marchar juntos. E, acima de tudo, não guarde esta armadura apenas para você. Seja um arsenal ambulante de Deus.
Compartilhe este vídeo, envie esta mensagem para alguém que você ama, para alguém que você sabe que está neste exato momento lutando suas próprias guerras em silêncio. Seja a resposta à oração de alguém hoje. Que a paz inabalável do seu escudo e o poder invencível da sua espada te guardem, te guiem e te façam vitorioso, hoje e para todo o sempre.